Olá, seja bem-vindo ao programa Face do Poder do Hoje News. Nosso convidado desta quinta-feira, 14, é o economista e pesquisador Paulo Tafner, autor de vários livros sobre macroeconomia e política social. Seja bem-vindo ao professor Tafner. Obrigado pela gentileza em atender o Hoje News. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e espero que tenhamos um excelente programa. Certamente. Bom, professor, inflação em alta, renda em baixa, com um crescente número de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Tem como olhar a disputa eleitoral com otimismo? Bom, é uma situação, digamos assim, que está ocorrendo no Brasil e no mundo, né? Saiu agora a prévia de inflação dos Estados Unidos e está indicando que a inflação lá de 12 meses é 8,5%, é a maior inflação desde os anos 70. Nós estamos falando, portanto, de 50 anos. Isso é efeito do choque de oferta decorrente da pandemia e agora, mais recentemente, da guerra da Rússia e Ucrânia. O Brasil não ficou de fora. A Inglaterra está batendo recorde de inflação, o Japão, a Índia, e o Brasil também caminhando aí para a inflação de 10,5%, 11%, até mais que isso, eventualmente 12%. Isso come a renda dos trabalhadores, especialmente a renda dos trabalhadores mais pobres. A eleição vai se dar nesse cenário. Obviamente que, ao que tudo indica, nós teremos um cenário polarizado e caberá à população tomar as decisões que julgar mais adequadas para o país e para o seu bem-estar. Bom, professor, os números dos indicadores brasileiros mostram que o Brasil avança na retomada econômica, pelo menos no noticiário oficial. Mas para a população, como o senhor bem lembrou, principalmente a média, que está lá embaixo, na base da pirâmide social, essa retomada tende a ficar apenas no noticiário. Tem como reverter isso? Bem, a situação é a seguinte, quer dizer, vamos pegar retrospectivamente a partir da pandemia. Quando iniciou-se a pandemia, final de 2019, começo de 2020, o governo e as suas lideranças definiram aquele auxílio emergencial e nós, no Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, a gente acabou de liberar um trabalho a partir dos dados oficiais do IBGE, mostrando que o auxílio emergencial teve um impacto muito forte no alívio da pobreza e mesmo na redução da desigualdade. Obviamente que esse auxílio já acabou, mas em compensação o governo anunciou um novo programa, né, que é o Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família, com valores mais altos. Ainda não temos dados oficiais sobre isso, mas eu tendo a crer que, pela sua abrangência e pelo aumento de valor, ele alivia muito a situação das famílias mais pobres. Obviamente que não todas, o emprego está retomando lentamente, mas está retomando, a taxa de desemprego vem caindo. Então vamos ver nos próximos meses como é que vai se dar a economia no mundo, e se a economia no mundo andar bem, o Brasil anda bem, se recupera mais rápido. Entretanto, por conta agora do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, a gente pode ter alguns problemas adicionais de fornecimento de energia para a Europa, a cadeia produtiva decorrente disso e aumento de custos, que pressionaria mais a inflação. Então, vai ser uma eleição no país com forte conteúdo econômico, né? E a avaliação da população acerca deste conteúdo econômico. Eu tendo a crer que quando o mundo está com baixa inflação e o Brasil está com alta inflação, a população penaliza a situação governamental. Penaliza o presidente, penaliza os governadores, enfim. Mas, por outro lado, quando você tem uma situação de inflação no mundo inteiro, eu não sei se a população terá esse comportamento. É aguardar
para ver. Os números estão indicando, pelo que eu tenho acompanhado, eu não sou especialista no assunto, mas tem indicado que a diferença entre Lula e Bolsonaro está diminuindo. Alguns até já preveem que numa próxima rodada haja total empate com perspectiva de superação do presidente Bolsonaro sobre o candidato Lula. Não sei, vamos ver, tem que esperar um pouco. Bom, eu vou pegar um gancho aí, professor. O senhor Uhum. falou sobre, digamos assim, a população que é penalizada. Mas eu queria chamar a atenção, um detalhe. Ano eleitoral, os políticos, de um modo geral, tendem a sempre sinalizar para a base da pirâmide social que eles terão mais ganhos ou vão manter os mesmos ganhos, ou, na melhor das hipóteses, ampliar esses ganhos. Ninguém fala para ajudar a classe média. E é sabido que a classe média é muito importante em qualquer país. Um país que tem uma classe média empobrecida, ele é um país realmente com uma série de problemas macroeconômicos e microeconômicos. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: como o senhor analisa esse comportamento, digamos, dos políticos em relação à economia? Quer dizer, não sinaliza para um segmento importante, e sim um segmento que é importante, mas é muito mais importante em termos de voto do que propriamente de economia. Como é que o senhor vê essa, O digamos assim, governo agora, você deve ter visto que o governo anunciou um reajuste na tabela do imposto de renda. Isso tem impacto sobre a classe média, tá certo? Porque significa dizer que cada um dos trabalhadores terá menos desconto de imposto de renda. Isso alivia a renda dessas famílias de classe média e ameniza o efeito da inflação. Vamos ver como é que vai ser a nova tabela, mas certamente vamos ter um pequeno alívio para a classe média. A outra coisa que tem tido, digamos assim, efeito positivo para a classe média é que, curiosamente, o crédito continua relativamente barato, por exemplo, para aquisição de casa própria. Você tem financiamentos hoje que estão abaixo da Selic. Então, apesar de toda a crise, tem havido expansão, por exemplo, no setor imobiliário, o que é, digamos assim, aparentemente contraditório, é que o crédito está barato. Isso afeta muito a classe média e os setores de renda média do país. Então, muitos estão comprando sua casa própria, exatamente com financiamento bem barato que está ocorrendo no mercado de crédito no Brasil. bom, professor, mudando um pouco de assunto, recentemente o senhor coordenou a pesquisa no Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, do qual o senhor é o principal, digamos assim, diretor, sobre os 15 anos do Bolsa Família. Essa pesquisa apontou que a maioria dos filhos que dependiam dessa rede de proteção social saíram do programa. Explica para a gente qual foi o motivo, já que o senhor coordenou essa pesquisa. Veja, a gente procurou fazer o seguinte: nós pegamos o cadastro de beneficiários do Bolsa Família em 2005. Ou seja, nós olhamos como se tivesse uma luneta olhando para trás, como é que era a situação dessas famílias em 2005. Nos concentramos em crianças de 5 a 16 anos, exatamente porque são as crianças que, ao longo do tempo, atingiram, digamos assim, a maioridade e alguns se tornaram adultos, alguns dos quais, inclusive, chegaram a casar e ter filhos. Então, a gente queria saber, o objetivo do trabalho foi saber se o Bolsa Família tinha impacto de longo prazo nas famílias que fossem beneficiárias. Que tem impacto no curto prazo, a gente sabe porque alivia a pobreza, é uma transferência de renda, alivia a situação de penúria dessas famílias. Queríamos saber, no entanto, se havia impactos, por exemplo, na escolarização das crianças, se havia impacto na formalização futura dessas crianças beneficiárias, e a gente identificou que o programa Bolsa Família
tem impactos, ainda não estão exatamente medidos, mas tem impactos, digamos assim, na trajetória futura de uma parte dessas crianças. Isso é bom, porque você rompe, digamos assim, aquela marra da pobreza, né? O ciclo da pobreza. Você nasce numa família pobre, mas com o auxílio do Bolsa Família, você pode acumular educação, acumular conhecimento, porque uma das obrigações do Bolsa Família é exatamente manter a criança na escola, e sendo mais escolarizado, você tem melhores chances de se empregar no mercado formal de trabalho. Nós estamos agora, quer dizer, isso a gente identificou que ocorre. Agora, estamos medindo esse impacto e, para tanto, a gente está olhando outros cadastros além do Bolsa Família. A gente está olhando a RAIS, que é o Registro Anual de Informações Sociais, que contém informações sobre todos os trabalhadores formais, o cadastro do MEI, que é um microempreendedor individual, e também estamos buscando as informações do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para ver exatamente quantas dessas crianças de 2005 estão em cada situação. Se ele se tornou um trabalhador formal, se ele se transformou num microempreendedor individual, ou se ele simplesmente não conseguiu nada disso e continua numa situação de vulnerabilidade. Um detalhe que chama a atenção, professor, é o seguinte: a região centro-oeste apresentou 10% de redução percentual na renda média, seguida pelas regiões norte e nordeste, com redução de 8%. Na sua avaliação, essa diferença, no caso da região centro-oeste, é impulsionada pelo agronegócio? Sim, exatamente, é pelo agronegócio, que é o principal setor de atividade econômica da região. E a perspectiva para o Centro-Oeste é boa. O Centro-Oeste foi uma das regiões que mais, cujos resultados nessa pesquisa mostraram-se mais positivos, com muita gente saindo do Bolsa Família. Isso é bom. Também, quando a gente olha essa outra pesquisa que acabamos de divulgar sobre o auxílio emergencial, a gente vê que a região Centro-Oeste foi uma das regiões que apresentou o menor nível de pobreza no país, pobreza monetária. E também é uma das regiões em que houve a maior redução de desigualdade. Ou seja, a região Centro-Oeste, no ritmo que vai, e se a gente pegar um ciclo positivo de crescimento econômico mundial, eu tenho certeza que a região do Centro-Oeste vai se aproximar muito das regiões mais ricas do país. Bom, ainda sobre as regiões sul e sudeste, apresentaram uma elevação de 4% a 7% médio na renda, respectivamente. A causa é o melhor desempenho econômico exatamente dessas regiões em relação à região centro-oeste? Sim, sim, sim. Veja só, na retomada da economia brasileira, os setores mais dinâmicos saem na frente, né? Não tem muito. Isso digamos assim, a literatura econômica trata disso, e é muito comum que em ciclos de recuperação, as regiões onde estão os setores mais dinâmicos, essa recuperação se dê mais forte primeiro. E isso é o resultado de você ter uma concentração dos setores mais dinâmicos nas regiões sudeste e sul, sobretudo na região sudeste. Ok, bom, infelizmente chegamos ao final de mais um bate-papo hoje com o professor Tafnio. Obrigado, professor, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, aos seus espectadores e ouvintes, e um abraço carinhoso ao povo goiano. Um abraço. Obrigado ao senhor, obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando para que deixe o seu gostei ou não gostei. Sua participação é muito importante para nós. E nos acompanhe também no Facebook, Instagram e no portal hoje.com. Até!